na luz da palavra real. Luz da palavra real, a sexta. Boa tarde, boa noite, bom dia. Francisco Máximo com vocês, apresentando mais um vídeo pela página Na Luz da Palavra. Página esta a serviço da fé cristã, com sempre no tema Acho que houve algum imprevisto, no Facebook, o sinal estava fraco, mas continuamos com o vídeo Na Luz da Palavra, a serviço da fé cristã. Nosso lema é o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E essa série de gravações, ela está vindo numa cobrança praticamente a minha pessoa como pregador da palavra, para que eu possa transmitir essas palavras, essas promessas e revelações do Apocalipse, e para que eu possa fazê-lo desde o início até o fim. Então nós estamos falando nessas próximas sobre as cartas às 7 igrejas, para que todos possam estar ao par, ou então buscar ler na Bíblia, no livro do Apocalipse, para poder meditar e poder se precaver dos últimos acontecimentos, porque o fim está próximo. Isto é a mensagem do Apocalipse. É esta, o fim está próximo. Então, são revelações de Deus ao apóstolo João, que ele viu quando estava na ilha de Pátimo, e para que ele visse toda a visão que teve, foi preciso que ele fosse arrebatado em espírito para o céu, que ele viu uma porta aberta no céu e uma voz que ele já havia ouvido antes, como de trombetas, dizia a ele: sobe aqui. E foi quando ele sentiu sair do seu corpo. Ele saiu do seu corpo e subiu, então, em direção ao céu, em espírito, para então poder contemplar e receber de Deus toda a revelação do Apocalipse. A primeira coisa que Deus ordenou a ele foi que ele, ao receber as revelações, escrevesse para as igrejas. Essas 7 igrejas representavam, na época, todas as outras, também a de Jerusalém, e de todas as outras cidades já conquistadas pela igreja, onde havia, então, um grupo reunido, até mesmo em Roma já se encontravam. O apóstolo Paulo já tinha realmente falecido, e a igreja continuava sendo perseguida. E em toda a Ásia e todo aquele velho mundo, então, o cristianismo estava sendo anunciado. Aquelas palavras que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele se manifestou dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para o grego, para o judeu, para todos os povos. O Evangelho é o poder de Deus manifestado através das pregações e no cumprimento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente foi pregado numa cruz, Foi traído, foi condenado, foi pregado em uma cruz, foi morto, ou ele mesmo entregou o seu espírito ao Pai, tendo já consumado toda a missão que o Pai lhe havia dado sobre a terra,
ele mesmo entregou o seu Espírito ao Pai, né? E então, assim, no corpo físico, ele então provou a morte, foi morto, morreu, foi sepultado, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E então ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, que foi lá levar flores na sepultura junto com algumas outras mulheres. Ele falou diretamente com ela, para que ela fosse anunciar a Pedro e aos discípulos, para que o aguardasse, o esperasse na Galileia, que ele estaria lá com eles. E realmente eles foram mesmo para lá, apesar de alguns não conseguir acreditar que o Mestre estava vivo. E aí começou as aparições em vários lugares. Ele apareceu aos seus discípulos, né? E até que ajuntou todos em um só salão para dar-lhes as últimas instruções. E uma dessas instruções era que eles fossem por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E agora, passados já vários anos, porque na época João era um jovem, né, até quando Jesus, antes de subir ao céu, revelou, profetizou a morte de Pedro, que Pedro iria ser também crucificado, né, e ele não poderia evitar isso. E então Pedro, preocupado com João, disse: "Esse que vai lhe acontecer." E Jesus disse: "Se eu quero que ele viva, né, então assim sucederá." E então Jesus quis que João vivesse até esse final, quando então ele daria a ele todas essas revelações. João era já de bastante idade quando isso aconteceu, porque ele foi o último dos apóstolos a ser morto por causa do nome de Jesus, né? A ser realmente uma pessoa que foi sempre fiel a Deus, foi um mártir, né? Ele foi, dos apóstolos, ele foi o último mártir. Depois outros se levantaram também, né? E nessas igrejas que estavam todas confirmadas, porque antes de ser morto, nosso Senhor Jesus disse que ele edificaria a igreja dele e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então já falamos da igreja de Éfeso, mas temos então aqui que falar, né? Falar porque é necessário, porque essa mensagem não é mais para aqueles que já partiram, que já foram, mas é para os que são vivos, são para nós, para que nós possamos observar e então procurar atender a palavra de Deus, né? Se em nosso meio falta o amor, como faltou na igreja de Éfeso, estava faltando nessa época, né? Eles estavam acomodados, não faziam caridade, não faziam mais nada, né? Só pensavam em si próprio. Então Jesus os repreendeu nessa carta, assim como ele repreende qualquer um de nós, né? Para que nós não fiquemos ociosos, né? Achar que pelo fato de nós sermos evangélicos e já está tudo bem, já estamos salvos. Não, ainda temos um caminho, e algumas das vezes muito difícil ainda para percorrer até a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, na igreja de Esmirna, o que Jesus procurou e não estava encontrando, né? Era realmente a fidelidade. Em Éfeso, ele não viu caridade. E em Esmirna, a fidelidade estava em dúvida. Os irmãos não estavam tão firmes naquela fé. E isto, então, ocasionou uma perseguição para que eles fossem provados, e que Jesus lhes disse, né, essa palavra: "Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna." Então ele fala também para todos os cristãos de hoje: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a vida eterna. Na igreja de Pérgamo, que era outra cidade também ali da Ásia,
fazia parte dessas 7 igrejas, porque de onde surgiu a primeira igreja foi Éfeso, através de Paulo, né, que em 3 anos ele anunciou o evangelho a toda a Ásia, e aquilo foi uma coisa esplêndida, né? Um avivamento muito grande, o qual ainda a igreja de hoje aguarda, espera, e nós acreditamos que por esse fato do fim estar próximo, já está chegando esse momento para uma nova oportunidade para os cristãos e para a igreja do Senhor Jesus. Deus, Jesus Cristo, não encontrou tanta firmeza naquela igreja, mas era uma igreja de muitas pessoas convertidas, porque eles eram pobres. Jesus falou que eles eram ricos pela graça, ricos na graça de Deus, mas cobrou deles a fidelidade, e falou: olha, vocês alguns vão ser presos, e vão passar por uma tribulação de 10 dias, então ser fiel até a morte, porque se fosse preciso morrer por ele, que eles estivessem preparados. Essa é uma realidade que muitas das vezes, nos nossos dias, acha que ninguém pensa nisso, mas o tempo vai se aproximando, vai vindo guerras, rumores de guerra, perseguição, e muitos já do nosso tempo já morreram por nosso Senhor Jesus. Então a fidelidade Deus cobrou dessa igreja. E na igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela havia aceitado a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, e Balaão, muitos de nós já sabemos, se observar o Velho Testamento, aquele profeta, que fora contratado pelo rei para profetizar contra Israel, mas ele, mesmo ganancioso, ele foi ameaçado, quase que foi morto pelo anjo que ficou no seu caminho, e foi necessário que a jumenta falasse com ele, para ele desviar aquele caminho, senão ele seria morto, porque ela viu o anjo, mas ele não via, e Deus falou para ele pela boca da sua própria jumenta, a qual ele havia espancado, e não queria ele obedecer. E quando ele chegou ao rei Baraque, então ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, Mas Balaão, aplicou outra tática, ensinou Baraque a fazer com que o povo de Deus, com que Israel se prostituíssem, e comesse das coisas dedicadas aos ídolos. Isso trouxe muita morte entre Israel, e o povo ficou frágil, e o inimigo estava para derrotá-los, até que então Deus mostrou isso a eles, e eles se arrependeram, e Balaão foi morto. Balaão era o profeta, e Balaão, então, não podendo amaldiçoar Israel, então, para ganhar os tesouros do rei Baraque, ele ensinou a eles que enviasse prostitutas, que programasse muitas festividades entre Israel e tal, então, para perverter Israel. E nessa igreja é isso que estava acontecendo. Eles estavam aderindo a essas coisas, prostituição e tal, e estavam se contaminando a fé que professavam, e também aceitando os nicolaítas, que eram pregadores de heresias, de muitas heresias, e Deus os repreende. Então, isso que ocorria em Pérgamo, E também eles haviam aceitado a doutrina de Jezabel. Isso para outra carta que nós vamos ver. Então, em Pérgamo, agora Deus fala de muitas bênçãos para aqueles que permanecem fiéis. Então, para a segunda carta de Esmirna, Deus diz: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem não quer receber a coroa da vida eterna, né? Paulo ansiava por aquela coroa, né? Confiando que ele já havia combatido o bom combate, e agora só lhe restava aguardar, esperar e receber a coroa da vida eterna. Para a terceira carta, para a terceira igreja, então, que nós podemos ver aqui, Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Olha aí, do maná que caía do céu, do maná escondido. Comer do maná escondido, né? E dar-lhe uma pedra branca na qual está um novo nome escrito. Tem até um hino, né? Uma pedrinha branca, eu lá receberei. Então essa pedra branca vai ser dada aos salvos, né? A esses que resistirem a todas essas coisas, servir a Deus. Então uma pedra branca, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ninguém vai saber aquele nome que está naquela pedra branca que o salvo receber, que o fiel receber. Só ele vai saber. Mas podemos ter os nossos pensamentos, imaginação, né? Quem sabe, antes do nascimento materno, ao ser concebido no ventre de nossa mãe, Deus já nos tenha dado um nome para cada um de nós, certo? Então, quem sabe, esse nome que vai estar na pedra que os salvos irão receber. Pode ser, né? Ou seja, qual outro, mas o nome que vai estar lá será o nome que Jesus tem escolhido, no qual ele olha para nós. Eu me chamo Francisco, nome dado pelo meu pai. Você se chama João, ou você, minha amiga, chama-se Eliane, Maria e tal, né? Mas os nomes que nossos pais, ou avós, ou vizinhos, ou parentes nos deram, né? Nos deram. Eu mesmo, meu pai queria que o meu nome começasse com F, e tinha já o Fausto, meu irmão, né? E então ele queria que o meu também fosse com F. E o meu pai tinha muita amizade com o padre, e no dia daquele batismo da Igreja Católica, né? O batismo de criança, que não é um batismo real, porque o batismo ele deve ser solicitado pela pessoa, né? Mas é como uma apresentação para Deus, né? Não estou invalidando o ato que foi feito, mas, né, o batismo é só mesmo para aqueles que já têm a convicção, já sabem fazer a sua própria escolha. Amém? Igual Jesus esperou completar 30 anos para ser batizado. No entanto, ele foi consagrado no templo, né? Primeiramente ao 8º dia, para receber a circuncisão, que ele era, na verdade, judeu, tinha que ser circuncidado, todo primogênito tinha que ser circuncidado, e após os 40 dias ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor Deus, entendeu? E depois, aos 30 anos, ele entra no Rio Jordão, onde João Batista estava batizando muitas pessoas, e ele pede para ser batizado. E João Batista fala para ele: mas eu que tenho que ir a ti e tu vens a mim? Porque João Batista viu o Espírito Santo sobre ele, sabia que ele era o Messias, né? Então, foi assim. Aí, no meu caso, aí o meu pai, não sei se ele ficou constrangido, o padre perguntou: qual o nome desse menino? E o meu pai falou: não sei ainda, mas eu gostaria que começasse com F. Aí o padre falou: então já está certo, Francisco, que era o nome do padre. Pronto, eu recebi esse nome. Mas será que foi esse nome que Deus me deu? Não, pode ser, não vai ser, porque na Pedra Branca vai estar outro nome lá, certo? Igual Jesus mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Mateus, mudou o nome de alguns discípulos dele, né? Porque Pedro era Simão, ele chamou de Pedro, né? Moisés mudou o nome de Josué, né? De Oséias para Josué, entendeu? Filho de Nun. Então, isso que poderá acontecer, mas isso, nós estamos falando do futuro, pode estar bem próximo, por isso
Se você não tem Jesus ainda no seu coração, receba em sua vida agora. Torne-se um cristão fervoroso, fervorosa, tá? Porque o tempo está próximo. E Deus quer encontrar estas virtudes, né? Da igreja, o amor, a fidelidade. E aqui, no caso de Pérgamo, arrependimento, porque está com muitas práticas terríveis na igreja, né? Doutrina dos nicolaítas, de Balaão. Então, Deus queria o arrependimento daquela igreja. E para aquela igreja, então, que ele diz isso, né? Uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. E também o maná escondido. Então, fique todos com Deus, fique todos na graça e na paz de Jesus, aguardando o próximo vídeo. Torne-se também uma seguidora, um seguidor dessa página, tá? Torne um seguidor. Também posso fazer os seus comentários, no que você sentir, ou de perguntar, ou de pedir uma prece, uma oração, tá? De se comunicar conosco, né? E assim, então, a gente aguarda para o próximo vídeo. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, todos os seus, em nome de Jesus.